paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Bernardo, eu sou responsável pelos estudos bíblicos aqui na igreja, tá? A pastora Eliane me conferiu essa tarefa. Hoje a gente vai começar mais um estudo bíblico, daremos a respeito de doutrina de Deus, tá? Só que o meu foco aqui não é fazer uma aula de seminário, porque nós já temos o seminário com esse propósito. Tá, o meu foco aqui é geralmente usar uma passagem das Escrituras e a partir dali trazer um ensinamento para a igreja. Eu quero mostrar para a igreja o quão rica é a palavra de Deus e o quanto nós podemos aprender a partir, por exemplo, de 4 versículos, que é o que a gente vai estudar hoje. Tá, o quanto o Senhor tem a nos falar a partir, eventualmente, de uma pequena passagem. E a partir dali eu quero ensinar algumas coisas a respeito do nosso Deus, daquilo que Ele nos revelou na sua Escritura. Esse estudo vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte vai começar agora, tá? Com a leitura do trecho que nós estudaremos hoje, que se encontra no livro de Romanos, no capítulo de número 11. Nós faremos a leitura do versículo de número 33 ao versículo de número 36. Romanos 11, versículo número 33 a 36. Essa passagem de Romanos que nós faremos a leitura, ela é muito conhecida pelos irmãos, é considerada um dos mais belos hinos de louvor das Sagradas Escrituras. Antes, só para que os irmãos entendam, a carta de Paulo, a carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo, tá? Então esse hino de louvor aqui, ele foi proferido pelo apóstolo Paulo. Então vamos fazer a leitura. Aqui diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então vamos fazer uma oração pedindo para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e nos dê o entendimento dessa palavra. Soberano Deus e querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em mais uma manhã. Te agradeço, ó Pai, por ter trazido cada irmão aqui em segurança. Nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que Tu és justo, fiel e verdadeiro. Ilumine, Pai, a nossa mente, para que possamos, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito, compreender a Tua palavra. Porque sabemos, ó Pai, que ela é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E também sabemos, ó Pai, que ela é poderosa para penetrar mentes e corações e nos moldar à semelhança de Jesus Cristo. É isso que desejamos, ó Pai. Portanto, Deus, demonstra a Tua misericórdia e a Tua graça sobre as nossas vidas. Assim, oro e te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados, esse trecho é considerado um hino de louvor ou uma doxologia. E o que é uma doxologia? Uma doxologia é uma expressão de louvor e adoração a Deus. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, quando no finalzinho dela diz o quê? Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Por exemplo, esse trecho final da oração do Pai Nosso é considerado uma doxologia, uma expressão de louvor, é uma expressão de adoração a Deus. Agora a questão é, toda expressão de louvor e adoração a Deus, ela ocorre normalmente em resposta a o ser humano contemplar algo que Deus fez, ou o que Deus é, porque Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, e maravilhosos são os caminhos do Senhor. Então por que é que Paulo, ele falou isso? Para que nós entendamos, eu quero primeiramente pontuar algumas coisas. A primeira delas é que a carta de Romanos, ela tem 16 capítulos. E ela é subdividida em 2 blocos. Um primeiro bloco que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Esse primeiro bloco da carta de Paulo aos Romanos é o chamado bloco doutrinário. É a parte onde Paulo ele resume importantes ensinamentos a respeito do Evangelho, a respeito da Escritura. E o segundo bloco, que vai do capítulo 12 até o capítulo 16, é o bloco prático. É onde o apóstolo Paulo ele põe em prática aquilo que ele ensina do capítulo 1 até o capítulo de número 11, que é o bloco doutrinário. E se nós percebermos, essa passagem se encontra justamente na conclusão, no fechamento do bloco doutrinário. Então o apóstolo Paulo ele vem nesses primeiros 11 capítulos de Romanos nos ensinando coisas extremamente importantes e fundamentais a respeito do Evangelho.
coisas maravilhosas, coisas grandiosas. E ele termina então com essa expressão de louvor e adoração, como se ele dissesse: Senhor, é maravilhoso tudo isso que o Senhor fez, tudo isso que eu acabei de ensinar é tão maravilhoso, é tão grandioso, é tão profundo. E aí ele nos diz isso daqui. Mas o que é que ele nos ensinou em Romanos? Obviamente que eu não vou explicar tudo que tem em Romanos até o capítulo 11, mas eu queria fazer um pequeno resumo, só para que nós entendamos a força e a profundidade disso que Paulo disse aqui. Primeiramente, nos 3 primeiros capítulos de Romanos, só para que os irmãos entendam, Paulo nos fala a respeito da total depravação do homem. O que é isso? Da completa incapacidade do homem buscar a Deus pela sua própria força. Da completa inabilidade ou da completa depravação do homem por conta do pecado. O pecado afetou o homem de tal forma que ele não pode nem sequer buscar a Deus, se Deus não o resgatar pela sua graça. E ele fala isso tanto em relação aos gentios no capítulo 1, incrivelmente em relação aos judeus. Ele fala, não é só o gentio que foi afetado pelo pecado, mas o judeu também foi. E esse ele diz no capítulo 2. De modo que todos pecaram, que é o que ele diz no capítulo 3. E o salário do pecado é a morte. Todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Então, meus irmãos, todos foram afetados pelo pecado de uma maneira muito profunda. E nada podemos fazer para nos livrar disso. Somente Deus é quem pode solucionar esse problema. E aí vem o capítulo de número 4 e o capítulo de número 5, que é quando o apóstolo Paulo nos apresenta a solução para o problema do pecado. E qual é essa solução? Cristo Jesus foi posto como propiciação pelos nossos pecados. Ele se tornou o nosso Redentor, o nosso Salvador, e é pela fé na justiça de Cristo que nós podemos nos livrar desse destino eterno de perdição. E aí ele ensina o clímax, o ápice da palavra dele. Ele nos fala então que em Cristo Jesus nós somos salvos, nós somos resgatados do inferno, do pecado, da morte. E aí seguimos então até o capítulo de número 6, quando ele nos diz: agora vocês que foram resgatados por Cristo Jesus, estão salvos pela fé nele, não pensem que podem viver de qualquer modo. Não é só porque Cristo morreu por vocês que vocês podem viver então como viviam no passado. Porque a mesma graça que os resgatou de um destino eterno, ela os fortalece para serem libertos do poder do pecado. Essa graça os liberta completamente não, mas ela os liberta do poder do pecado e nos leva em direção a uma semelhança com Cristo. E aí vem o capítulo de número 8, quando Paulo nos fala da vida no Espírito e do poder do Espírito Santo para gerar em nós uma mente sadia, uma mente do Espírito, que não se sujeita ao poder do pecado. E também complementa falando da nossa esperança que devemos ter no retorno de Cristo. A nossa esperança não deve estar nas coisas terrenas, mas deve estar em Cristo e no seu retorno maravilhoso, quando nós seremos completamente glorificados e libertos da culpa do pecado. Então até aí Paulo nos fala que nós somos libertos da culpa do pecado, que é o que nós chamamos de justificação. Ele nos fala que fomos libertos do poder do pecado, que é a santificação, e finalmente da presença do pecado, que é a glorificação, que é o que vai ocorrer no retorno de Cristo. Então o problema do pecado foi plenamente solucionado, e não foi pelo nosso mérito, não foi pelo nosso esforço, não foi por algo que fizemos, mas foi inteiramente pela graça de Deus que se revelou em Cristo Jesus na plenitude dos tempos. E aí do capítulo 9 a 11, ele aplica tudo isso que ele disse em relação a Israel, e ele nos ensina como que todo esse plano maravilhoso de salvação, ele se aplica a Israel. Então ele termina dizendo: ó profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Meus irmãos, é maravilhoso tudo isso, porque tudo isso que Paulo ensina, nós não poderíamos ter feito. E é algo muito profundo, é algo muito maravilhoso, e ele fica totalmente extasiado diante desse grandioso e maravilhoso plano de salvação. Porque Deus não precisaria ter feito isso,
Deus, Ele não era obrigado a fazer isso, mas ainda assim, pelo Teu amor, Ele operou tudo isso em relação às nossas vidas. E Ele se extasia diante disso. E hoje eu quero que os irmãos fiquem plenamente extasiados, assim como Paulo, diante desse grandioso plano de salvação. Eu quero que os irmãos entendam e compreendam o quão grandioso e maravilhoso é o nosso Deus, pelo que Ele é e por ter feito todas essas coisas em relação às nossas vidas. Eu quero que os irmãos digam aleluia diante de tudo isso, principalmente diante de tudo isso, tá? É dizer aleluia na hora certa, né? Que é justamente diante daquilo que Deus é verdadeiramente, diante daquilo que Ele verdadeiramente fez, que é o seu Evangelho. Então começaremos aqui. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Meus irmãos, aqui primeiramente Paulo nos diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Essa é a primeira expressão que Paulo nos diz em resposta a tudo que ele havia ensinado anteriormente. Primeiramente, a riqueza e a sabedoria, da sabedoria de Deus e do conhecimento é profundo. Por que a sabedoria e o conhecimento de Deus são profundos? Porque nós não podemos tocá-los. O conhecimento e a sabedoria de Deus são infinitos. E, portanto, o homem é incapaz de, com a sua mente, delimitar isso. Eu não consigo, com a minha mente humana, que é extremamente limitada, discernir e compreender na sua plenitude a sabedoria e o conhecimento de Deus. Eu posso conhecer estas coisas, porque Deus ele me revelou estas coisas nas Escrituras, mas eu não posso compreender essas coisas. E daí nós aprendemos dois atributos a respeito de Deus, que é a incompreensibilidade. Deus é incompreensível, como ele diz aqui: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Mas Deus é cognoscível. O que significa cognoscível? Deus ele pode ser conhecido. Eu posso conhecê-lo. Por quê? Porque ele se revelou a nós nas Escrituras e em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para Cristo Jesus, no qual habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus, nós podemos então conhecer a Deus, principalmente porque esse Cristo ele nos é apresentado nas Escrituras, mas nós não podemos compreendê-lo. Por quê? Porque a nossa mente ela é finita, ela é limitada, e Deus é infinito e ilimitado. Então esse é o primeiro conceito. Agora, o que é o conhecimento? O que é a sabedoria? O conhecimento de Deus é o saber de Deus. É aquilo que Deus sabe a respeito de todas as coisas, tanto as que estão nos céus, tanto as que estão na terra, tanto do passado, do presente e do futuro. Todo o conhecimento do universo, acumulado em toda a história do universo, ainda assim não se compara àquilo que Deus conhece, porque o conhecimento de Deus é infinito e todo o universo é finito. Então entendam e percebam aí o quão grande é o nosso Deus. Se eu juntar, Deus ele conhece os detalhes de cada ser humano. São 7 bilhões de humanos na Terra. Já viveram mais de 20 bilhões de seres humanos ao longo de toda a história da humanidade. Deus ele conhece tudo sobre todos esses homens. Deus não conhece apenas a Terra, mas todos os planetas. Ele sabe todas as coisas, até os limites do universo. E ainda assim o seu conhecimento ultrapassa todas essas coisas. Amém? Então esse é o conhecimento de Deus. Agora, o que é o saber de Deus? O saber de Deus é a aplicação a sabedoria de Deus. O que é isso? É a aplicação desse conhecimento em relação ao homem, em relação à história da humanidade. É esse conhecimento sendo posto em prática, sendo colocado em prática. É basicamente essa a diferença. Por exemplo, Deus ele sempre soube que Adão desobedeceria a ele e viria cair em pecado, e traria dessa forma pecado e condenação sobre toda a humanidade, sem exceção.
O que seria sabedoria? Seria Deus usando esse conhecimento para encontrar um meio, uma forma que Ele já havia planejado, porque Ele não foi pego de surpresa, para solucionar esse problema, que foi enviar Cristo Jesus na plenitude dos tempos, para que Ele nos redimisse do pecado que é culpa de Adão no Éden. Então percebam essa diferença. Segunda expressão: quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Primeiramente, o que são os juízos de Deus e por que eles são insondáveis? Os juízos de Deus são as escolhas de Deus. É a forma como Deus decide pôr em prática o seu conhecimento e a sua sabedoria em relação ao homem. Então, por exemplo, uma forma de juízo de Deus, especificamente, é como ocorrerá em relação aos ímpios no fim dos tempos. A condenação eterna deles por terem rejeitado a graça do Evangelho, por exemplo. Agora, essas coisas, elas são insondáveis, ou seja, é impossível que nós venhamos a discernir estas coisas com a nossa mente. Nós não podemos conhecer os juízos de Deus, ou a forma de Deus agir em plenitude. E aí, dando continuidade aqui: inescrutáveis os seus caminhos. Os caminhos de Deus são os métodos de Deus, é a forma como Deus aplica a sua sabedoria na humanidade. Essas coisas, elas são inescrutáveis, isto é, nós não podemos perscrutar essas coisas, nós não podemos enxergar com profundidade, é isso que o texto quer dizer. E aí vou dar um exemplo. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Não. Eu não sei nem a decisão que eu vou tomar amanhã. Ou quando eu tomo uma determinada decisão. Hoje de manhã, por exemplo, você vestiu uma roupa para vir para cá. Você tinha a opção de duas camisas, vamos dizer, uma azul e uma amarela. Você escolheu a camisa azul para vir para cá. Vamos dizer isso. Deus, Ele já sabia a cor da camisa que você escolheu. E Ele não apenas já sabia, como foi vontade dEle que você escolhesse a camisa azul. Mas não foi Deus quem escolheu a camisa azul por você. Foi você que escolheu. Você é responsável por essa escolha. A questão é, eu vi Deus, a vontade de Deus aí, às vezes a gente não percebe. Eu não percebi Deus, na sua vontade, fazendo com que eu escolhesse aquela cor de camisa. Eu sei que foi eu que escolhi, foi a minha liberdade. Então a responsabilidade é minha. Mas ainda assim, ali nós podemos enxergar a vontade de Deus. Ao longo de toda a história da humanidade, em tudo que nós vemos no mundo, inclusive as guerras, nós sabemos que as motivações, elas são puramente humanas. Existe, portanto, responsabilidade humana sobre a ocorrência de todas essas coisas, das guerras, das catástrofes naturais, por exemplo, por conta daquilo que o homem faz na natureza, mas ainda assim que o homem seja responsável por tudo isso, lado a lado caminha a vontade soberana de Deus. E aí eu pergunto, como entender isso? Eu não sei. Como entender a soberania de Deus caminhando lado a lado com a liberdade humana e a responsabilidade humana? Como o texto diz, é inescrutável. Eu não consigo entender isso. Mas eu sei que as duas coisas estão ali, caminhando lado a lado. Elas se compatibilizam. Então, meus irmãos, eu quero que vocês entendam que Deus esteve sempre conduzindo a história da humanidade. A história da humanidade nunca correu a passos largos, ou de qualquer forma. Deus, Ele sempre conduziu todas as coisas. E se hoje elas são como elas são, apesar de um homem ser responsável por isso, é porque Deus assim quis, é porque Deus assim desejou. Estava tudo dentro da sua vontade soberana. E é importante que nós entendamos isso. Porque se eu considero um Deus que não tem um controle sobre essas coisas, que Deus é esse que não tem controle sobre essas coisas? Não é o meu Deus. Será que é o seu Deus? O meu não é. O meu Deus, Ele é soberano. Ele governa do alto dos céus.
Amém? Então aqui nós terminamos a primeira parte do estudo.